ela vai ter por si a finalização da implantação desse concepto, desse embrião ali no útero, né? E vai ter a formação do disco bilaminar. E a gente vai falar também um pouco das fontes nutritivas, que elas vão se modificando durante esses dias da segunda semana, para conseguir que o concepto ele tenha uma nutrição que não acabe. O que a gente vai ver que as primeiras fontes nutritivas dele têm limite, né? Elas acabam eventualmente. Então, essa implantação aqui, a gente tinha lá antes, que tinha um sincício trofoblasto bem pequenininho, né? Quando termina a primeira semana, ele começou a implantação só. Na segunda semana, ele vai adentrando ainda mais dentro do endométrio, né? Normalmente essa parte vai ficar ali, essa implantação ela vai ocorrer ali no fundo do útero, né? Que é aquela parte superior ali do corpo do útero. E o sincício trofoblasto ele vai invadindo cada vez mais essas células da camada funcional do endométrio, deslocando essas células, e essas células elas vão morrendo ali por apoptose, que é aquela morte celular programada, o que vai facilitando a implantação, né? E aí a gente volta nisso aqui quando a gente vai falar das fontes de nutrição. Então a gente tem que no nosso citotrofoblasto, que é essa parte que ainda não está, que está em volta aqui, né, da parte implantada, a gente vai ter também uma nova camada aqui dentro, que é essa membrana exocelômica, que ela vai ser importante depois, porque nesse espaço aqui, que passa a se chamar, antes se chamava cavidade blastocística, agora passa a se chamar de cavidade exocelômica, é onde vai ser formado o saco vitelíneo. E também começa a ter uma separação aqui em cima, no embrioblasto, que já tinha sido separado, né? Embrioblasto e hipoblasto. Agora a gente vai ter essa separação aqui em cima, começa a abrir um espaço aqui nesse embrioblasto, né? E ele passa a ser chamado de epiblasto, essas células aqui voltadas para essa separação. Passa a ser chamada de epiblasto, enquanto as que estão voltadas para a cavidade exocelômica, elas são chamadas de hipoblasto. E esse espaço que se forma aqui nada mais é do que a cavidade amniótica, né? E essa cavidade amniótica ela vai ser preenchida ali pelo âmino, que é basicamente a membrana que vai estar revestindo ali o embrião, né? Onde vai estar contido o líquido amniótico que vai revestir o embrião. O que mais que eu posso falar aqui? E aí, nesse pedaço, nessa parte aqui, quando vai formando essa cavidade, né, que já desenvolveu um pouquinho mais, começa a formar aqui em volta essa mesoderma extraembrionária, que também vai ser importante para quando a gente for falar de fonte de nutrição, né, que ela fica entre a membrana exocelômica e o citotrofoblasto. E aqui a gente vai ter nessa junção aqui entre o hipoblasto e o epiblasto, o que a gente chama de disco embrionário bilaminar, ou só disco bilaminar, né? Que vai ser aonde vai surgir mais para frente na terceira semana algumas diferenciações de célula, vai ser justamente aqui a partir desse disco embrionário bilaminar. Então, quando vocês ouvirem falar sobre disco embrionário bilaminar, nada mais é do que essa junção entre a parte inferior a parte inferior aqui da cavidade amniótica, que é o epiblasto, e a parte superior aqui dessa cavidade exocelômica, que é o hipoblasto. E aí, com esse desenvolvimento aqui, essa parte aqui onde era a nossa cavidade exocelômica, ela passa a ser o saco vitelíneo primário. Onde o embrião vai começar a se desenvolver, né? E ela vai funcionar ali como se fosse um casulinho, uma proteção
desse embrião. Dentro dela, como eu falei, ele tem um âmino, que esse âmino está revestindo ali essa cavidade amniótica e eventualmente vai estar revestindo ali o embrião e protegendo ele. Depois vai acumular líquido amniótico ali dentro, que faz parte dessa proteção pro embrião. E nessa outra cavidade aqui, que nesse momento aqui é o saco vitelíneo primário, é onde vai ser responsável por uma das fases de nutrição desse concepto, que aí a gente vai falar agora, a gente vai começar sobre as fases de nutrição. Com essa morte dessas células por apoptose, a gente tem uma liberação de glicogênio ali. E essa reação, ela é chamada de reação decidual. E o que acontece? Essas enzimas estão sendo liberadas ali pelo sensício trofoblasto, né, nesse processo, e vai fazendo com que tanto o glicogênio quanto o lipídio dessas células do endométrio, elas sejam liberadas para serem consumidas como nutrição e como nutrição desse embrião, né? E aí, o próprio sincício trofoblasto, essa própria área aqui do sincício trofoblasto, vai fazendo uma fagocitose. Não sei se vocês já chegaram a fagocitose, mas fagocitose basicamente é quando uma célula come a outra, né? Vai fazendo ali uma fagocitose nessas células que estão se degenerando para conseguir pegar esse glicogênio e esse lipídio para nutrir esse embrião, né? E nesse momento, é legal a gente saber também que aqui a gente tinha algumas lacunas cheias de sangue, né? A gente tinha alguns vasinhos, lacunas aqui com sangue materno. E à medida que essas células vão morrendo, pode acabar rompendo um desses vasos, rompendo uma dessas lacunas e liberando algum tipo de sangramento. Então, toda vez que alguém fala que teve uma menstruação durante a gravidez, mas eu fiquei grávida, mas menstruei. Não é menstruação. A gente vê lá no ciclo menstrual que para menstruar os hormônios têm que estar lá embaixo. Quando a gente está menstruando, os hormônios estão lá embaixo. E na gravidez, a nossa progesterona está lá no alto. Então, não existe isso. Menstruei normalmente. Não, você não ovula quando você está gestante, né? Porque para você ovular, você precisa ter lá a maturação do seu folículo, né? Para ter a expulsão do ovócito. E para isso a gente precisa de estrogênio, mas o que está alto na gestação é a progesterona. Então, quando tem algum tipo de sangramento, exceto sangramentos patológicos, né, com deslocamento de placenta, que pode acontecer mais para frente, normalmente é resultado dessa reação decidual, porque rompeu algum vaso e ali durante essa morte programada das células do endométrio, acabou tendo algum tipo de escape ali de sangue, fazendo com que tenha um pequeno sangramento durante essas primeiras semanas de gestação. À medida que ele está invadindo, ele também produz um hormônio, que é a gonadotropina coriônica humana, ou o HCG, né? E aí, esses hormônios ali entram em contato com o sangue materno através dessas lacunas que a gente tem com sangue, né? Desses capilares que chegam ali para nutrir a camada funcional e acaba chegando na corrente sanguínea da mulher. E é justamente esse hormônio que a gente mede lá quando a gente faz o exame beta-HCG para verificar se tem uma gravidez ou não. Então, o responsável por ter essa confirmação de gestação é justamente a implantação. Quando tem um concepto implantado ali, a gente tem o desenvolvimento desse cistotrofoblasto e... Perdão. E aí sai no exame de sangue porque teve essa liberação de hormônios, né?
na corrente sanguínea da mulher. Então, mesmo na segunda semana, se a mulher não sabe que ela está gestante, se ela fizer o teste, vai dar positivo, porque teve já essa implantação. E quanto maior a implantação, maior a quantidade do hormônio nessa corrente sanguínea. E aí, falando sobre a segunda etapa de nutrição, né? Segunda etapa, não, segunda fase de nutrição. Em algum momento, esse glicogênio que eu tinha lá armazenado, desculpa, esse glicogênio que eu tinha lá da apoptose vai acabar. Aqui o nosso endométrio ele se preparou para receber esse concepto, mas em algum momento esse nitrogênio vai acabar. E o concepto ele tem que ter outras formas de se manter nutrido, né? E aí a gente entra na segunda forma de nutrição. Além dele estar se nutrindo ali naquele primeiro momento, ele também estava armazenando nutrientes, né? E aí, nesse momento, o que é importante? A gente tem aqui já o desenvolvimento. Isso aqui é a partir do 9º dia, começa mais ou menos a segunda fase de nutrição. Por quê? Porque importante para a segunda fase de nutrição é o saco vitelíneo, que é essa estrutura aqui, né? O embrião ele começou a armazenar o glicogênio e ele começa a produzir os seus próprios nutrientes. E quem é responsável pela produção desses nutrientes é justamente o saco vitelíneo. Deixa eu copiar aqui, só para a gente escrever. Então, glicogênio armazenado e produção de nutrientes pelo saco vitelíneo. Então, esse saco vitelino está produzindo os nutrientes através dos glicogênios que foram armazenados lá desde a primeira fase, da primeira fonte de nutrição. E outra estrutura importante é essa estrutura aqui que foi formada entre o citotrofoblasto e esqueci o nome, perdão. E a membrana exocelômica. Toda essa estrutura aqui que envolveu, que preencheu esse citotrofoblasto, ela é uma estrutura meio gelatinosa, uma substância gelatinosa, que ela surgiu do saco vitelíneo, está envolvendo esse embrião todo aqui, e ela é importante porque é ela que vai transportar esses nutrientes. O saco vitelíneo, ele produz e a mesoderma extraembrionária, ela transporta esses nutrientes para todo o embrião. E aqui, o que acontece a partir daqui, né? Ele vem de glicogênio armazenado. Uma hora, esse glicogênio armazenado também vai acabar, essa fonte de energia também vai acabar. Então, a gente precisa de uma nova fonte de nutrição, que aí a gente vai ver qual vai ser a terceira fonte de nutrição daqui a pouco. Que a gente está formando o saco vitelíneo, que a gente está formando uma cavidade amniótica e tudo mais, outras coisas estavam se formando, que são essas lacunas aqui. Aqui está escrito rede lacunar, mas é porque já desenvolveu um pouquinho mais, né? Mas pequenas lacunas acho que na outra imagem da lacuna. Não tinha não. Mas tinha essas pequenas lacunas aqui, sangue materno lacunas aqui. Essas pequenas lacunas que são preenchidas um pouco com sangue materno, né, que está vindo ali dos capilares que chegam para nutrir a camada funcional do endométrio, e também por sangue que veio de algum rompimento lacunar ali durante a apoptose. E essas lacunas, elas vão se expandindo, se expandindo, se expandindo aqui na região do sincício trofoblasto, né? Criando uma rede lacunar. Então vai ficando cada vez maior, 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 até que ela começa a dar início numa. Vai dar início no que seria uma
formação do que seria primórdios ali de uma circulação placentária, né? E aqui, a partir desse momento, esse sangue materno, ele começa a chegar aqui, nessas redes lacunares, nessa circulação ultraplacentária, e chega aqui no nosso embrião através de difusão. Então, o nutriente da mãe agora, que chega através do sangue materno, consegue nutrir esse embrião. Isso é importante porque a mãe está constantemente se alimentando, a não ser que esteja com algum déficit nutricional. Tudo que ela se alimentar, ela vai conseguir nutrir esse concepto, né? Esse bebê. Então, além disso, vai estar chegando oxigênio, né? E substâncias nutritivas ali para chegar nesse embrião. Então, a partir daqui, da própria corrente sanguínea, né, na artéria que chega aqui, se ramifica até chegar em capilares e chega nas redes lacunares, enchendo aqui a rede lacunar de sangue materno, que vai passar tanto o oxigênio quanto os nutrientes para o embrião por difusão. E aqui, como agora o nosso saco vitelíneo, só para a gente voltar aqui, né? Então, a fonte de nutrição, a terceira fonte de nutrição, ela vem da rede lacunar, que é preenchida pelo sangue materno, formando uma circulação placentária. O início de uma circulação placentária. Então, a partir daqui, até chegar lá na frente, quando for desenvolver o cordão umbilical, até aqui a gente tem um aporte nutricional infinito. Enquanto essa mãe estiver nutrida, esse embrião também vai estar nutrido, né? Vocês concordam que o saco vitelíneo ele passa a não ter mais função? Que a função dele até então era ser produtor, né, de nutrientes. Então, a partir do momento que passa a não ter mais essa função, nem o mesoderma lá, né, o mesoderma extraembrionário, nem o saco vitelíneo tem muito uma função. Então, o que começa a acontecer? Essas estruturas, elas começam a se atrofiar. Elas vão se atrofiando, até ficar bem pequenininho aqui. Fica um saco vitelino secundário bem pequenininho aqui em cima, né? Porque ela não tem mais a função. E aí vai abrindo esse espaço aqui, fica literalmente um espaço vazio, porque é justamente o espaço onde vai começar a desenvolver, vai começar o crescimento ali desse concepto. E aqui, a partir desse grande espaço vazio, que esse grande espaço vazio é o que a gente chama de saco coriônico ou saco gestacional, é onde vai ter esse crescimento desse embrião. Então, chega aqui no final da quarta semana, a gente vai ter basicamente o que sobrou ali do saco vitelino, esse pedacinho que sobrou do saco vitelino, e o saco amniótico, que é onde vai, de fato, que vai ali envolver esse embrião, fora as estruturas aqui, que vai estar do hipoblasto e do epiblasto, que a gente vai falar agora a partir da terceira semana de gestação.